Olá, leitores do blog Lemonade of Books! Hoje nós temos uma vídeo resenha do livro A Teoria de Tudo, de Jane Austen. Bom, como vocês podem ver, ele é um livro bem grossinho, tem quase 450 páginas, né? E ele foi cortesia da editora Única. Cortesia maravilhosa. A autora é a Jane Austen, a atual ex-esposa do Stephen Hawking, que é um famoso cientista na atualidade, um dos mais renomados, e como todo mundo sabe, ele é acometido de uma doença neurológica motora que incapacita ele de andar, de ter movimentos que pra gente é normal. E a Jane, ela mostra, desde o começo do relacionamento dela com o Stephen, como foi que eles lidaram com a doença, como foi que eles começaram um relacionamento, quais os planos. Então ela fala detalhadamente a história dos dois. Por isso que ele é um livro biográfico, né? Ele é um drama porque ele fala muito da vida do Stephen. Ele fala dos prêmios que ele ganhou, das teorias dele, ela conhece um pouco das teorias dele. E aí o livro chama a atenção porque ela é totalmente diferente dele. Por exemplo, ela muito cristã, família muito cristã, e ele ateu, porque cientista, né, não acredita em Deus, enfim. E aí, mesmo assim, eles se davam bem e tal. Só que com o passar dos anos, a Jane, ela teve que lidar com muitas dificuldades. Por quê? Porque o Stephen, ele ficou incapaz de fazer atividades normais, e aí ela teve que deixar de lado os seus estudos de linguística, teve que deixar sua faculdade, e ela teve que se dedicar inteiramente ao Stephen. E isso aos poucos foi acabando com ela, porque eles tiveram 3 filhos, e aí os filhos ela cuidava só, e cuidava dele, então ele era como se fosse uma criança também. E a família dele meio que não apoiava muito ela, porque por eles serem de classes sociais diferentes, assim, ele é uma família muito renomada e tudo muito conhecida. Então ela fala no próprio livro que a família, principalmente a mãe dele, às vezes humilhava ela. Então a Jane, ela foi muito humilhada porque além dela ter que cuidar dele, ela tinha que lidar com essa falta de reconhecimento pelo que ela fazia por ele. E por isso que eu acho assim que ela sofreu muito mais com a doença dele do que ele mesmo. Porque ele ainda conseguia pensar, ele ainda conseguia fazer as teorias malucas dele sobre buracos negros. Só que ela deixou de lado as coisas que ela gostava pra cuidar dele. E mesmo assim ela não era reconhecida. Então ela acabou sofrendo demais com isso, né? Até um certo ponto. Muito detalhada, ela detalha várias coisas. Às vezes é meio cansativo, porque ela tem uma linguagem bastante complexa. Mas a gente se prende à história de saber o que aconteceu com ele, o que acontece com ela, os filhos, o cuidado que ela tinha. E aí depois ela conhece outro cara e começa a gostar dele, então é uma coisa meio complicada. Só que ela sabe lidar bem com a situação, né? E ele deixa de gostar dela, ele fica frio com ela. Então eles deixam o romancezinho pra um casamento que ele não gostava mais dela, ela já estava cansada dele, enfim. E isso ela detalha bastante. E tem uma citação que eu gosto muito, que é na página 219, que é no começo do livro ainda. Que ela fala o seguinte: ela já é apaixonada por ele, quer dizer, eles acabaram de casar, né? E ela fala assim, ela faz tipo uma declaração a ele, né? Uma declaração de amor pra ele no livro. E ela diz assim: eu o amava por sua coragem, sua inteligência, seu senso de ridículo e absurdo, e aquele seu terrível carisma que lhe permitia, e ainda permite, enrolar a maioria das pessoas, inclusive a mim, em volta de seu dedo mindinho. Então, eu pessoalmente gosto desse trecho porque ela expressa assim que mesmo ele sendo tá doente já e tudo, ele ainda tem essa capacidade de todo mundo ter um carinho por ele, né? E ela, inclusive a ela, né? E ele tem um senso de ridículo muito bom e tal. E o livro muitas vezes é engraçado, né? A forma como ele fala, como o Stephen fala. E é muito bom, é muito bom. Eu super recomendo esse livro, apesar de ser um livro bem grossinho. Muita gente, é grosso e tudo, não é interessante, mas é muito interessante. E depois a gente depois de ler o livro e assistir o filme, a gente fica mais apaixonado pelos personagens.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado ou não, vocês comentem no blog que eu respondo, tá? Obrigada, tchau!